Imaginem 3 pessoas. Um mercador, um caçador e uma princesa. Estamos em 1550. Cada um deles está pensando no futuro. O mercador na Europa estuda um mapa mundi, com as descobertas recentes de exploradores como Fernão de Magalhães, cuja expedição acabava de completar a primeira viagem do homem ao redor do mundo. Ao sul fica a África. Quase toda a sua costa já foi mapeada. E, ao que se diz, o trabalho acabará em poucos anos. Bem a oeste fica a Ásia e um arquipélago, as Índias. Essas ilhas são importantes para o mercador. Ele deseja mandar para lá uma frota de navios que trarão especiarias e artigos de luxo. O problema chamado Américas está entre a Europa e as Índias. Descritas por Colombo há menos de 40 anos, a América do Norte e a do Sul bloqueiam o caminho. As rotas conhecidas para se chegar às Índias passam pelo Estreito de Magalhães e pelo Istmo do Panamá. Viagens perigosas e caras. O mercador procura um caminho mais seguro e mais barato para atingir as Índias. Qual será? Haverá uma passagem para o Pacífico através das Américas? Ninguém a conhece. Haverá um meio de subir o rio Mississippi e chegar à costa oeste do continente? Ninguém sabe. Se a resposta a uma dessas perguntas for sim, o comércio com as Índias se tornará intenso e o mercador enriquecerá. Mas se não houver um atalho cruzando as Américas, o comércio pode ser um mau investimento. Ele deve investir? Enquanto o mercador reflete, um caçador na América do Norte também pensa no futuro. Está tentando prever a migração dos alces naquele ano. Se ele escolher o caminho certo, seu povo há de prosperar. Caso contrário, alguns morrerão. Enquanto o caçador reflete, uma princesa na África se preocupa com o futuro. Em uma semana vai se casar com um homem de outro reino. Seu casamento acabará com a guerra entre as duas nações? No ano de 1550, 3 pessoas pensam no futuro. Nenhuma delas imaginou o que realmente ocorreria. A ocupação da América do Norte. No século XVI, os continentes entraram em contato pela primeira vez, mudando a vida de todo mundo. Tudo começou na Europa, onde o mercador vivia e trabalhava. Fernão de Magalhães havia provado à Europa que as viagens às Índias, por oeste, podiam ser lucrativas. Por isso, essas nações mandaram frotas e mais frotas rumo ao oeste, em viagens de exploração. Os europeus começaram a explorar a América do Norte, tentando contorná-la nessa época. Espanha e Portugal estavam na dianteira das explorações. Seus marinheiros já tinham mapeado as costas da África e da América do Sul. A Espanha controlava a rota para as Índias, pelo Estreito de Magalhães. As duas nações tinham colônias no Caribe e na América do Sul. Devido à sua dianteira, controlavam as terras e as rotas comerciais encontradas no sul. Por isso, a Inglaterra e a França voltaram a atenção para o norte. O objetivo era achar um caminho para as Índias. Uma possibilidade era o lendário Estreito de Anian, hoje chamado de Bering. Giovanni da Verrazzano, navegador italiano, foi um dos primeiros a procurar esse estreito. A partir de 1524, ele mapeou a costa norte-americana até a Geórgia e as Carolinas. Ao descobrir as baías de Nova York e Narragansett, imaginou que pudessem levar ao Pacífico, mas depois de explorá-las, desiludiu-se.
Em 1576, a Inglaterra incumbiu Martin Frobisher de fazer a mesma busca. Frobisher explorou grande parte da costa leste do Canadá, mas também não achou a passagem para o Pacífico. No entanto, trouxe consigo um nativo, um esquimó. Para Frobisher, os traços do homem pareciam asiáticos, o que o levou a crer que havia por perto uma passagem para o Pacífico. Mas tampouco Frobisher conseguiu localizar o tão desejado caminho pelo Estreito de Anian. No começo dos anos 600, o inglês Henry Hudson explorou a gelada região do Ártico. Hudson achou uma região que seus antecessores não tinham visto e chegou a entrar na reentrância, hoje chamada de Baía de Hudson. Aos poucos, ele se deu conta de que a baía era outro beco sem saída e não a passagem para o Pacífico. Assustada e desiludida, a tripulação amotinou-se. Hudson foi deixado num escaler com um filho pequeno e mais 7 homens. Nunca mais se soube deles. Enquanto Verrazano, Frobisher e Hudson exploravam o norte, outros europeus imaginavam que a passagem para o Pacífico poderia ser achada através do Mississippi. Em 1541, o espanhol Hernando de Soto tornou-se o primeiro europeu a subir esse rio. E o francês Robert de La Salle explorou o Mississippi pelo norte, convicto de que chegaria ao Pacífico. O mito dessa passagem persistiu até o século XIX. Em 1804, o presidente Thomas Jefferson enviou uma expedição ao oeste para ver se ela existia. 2 anos depois, os exaustos exploradores concluíram que não existia nenhuma passagem entre o Mississippi e o Pacífico. Todo o esforço europeu para encontrar uma rota para a Ásia pelo norte estava fadado ao insucesso. A verdadeira passagem só foi achada em 1910 por um quebra-gelos de aço movido a diesel. Essa passagem fica muito ao norte e é tão cheia de gelos que nenhum navio da era das explorações poderia ter suportado a viagem. Hoje, o Canal do Panamá, inaugurado em 1914, é a rota preferida entre o Atlântico e o Pacífico. No começo dos anos 500, os exploradores europeus procuravam a passagem para o Pacífico. Em meados do século, o interesse voltou-se para o interior da América do Norte. Em 1526, 600 espanhóis com seus escravos desembarcaram na costa da Geórgia, fundando uma cidade que chamaram de São Miguel. 3 meses depois, só restavam 150. Para se salvarem, abandonaram a cidade e voltaram para Cuba. A partir de 1534, o francês Jacques Cartier explorou o Golfo de São Lourenço e o rio do mesmo nome. Em 1583, Sir Humphrey Gilbert fundou a primeira colônia inglesa na América do Norte, na Terra Nova. Sir Walter Halley, meio-irmão de Gilbert, tentou fundar uma colônia em 1585. Esses primeiros colonizadores ingleses se fixaram na ilha Roanoke, na costa da Carolina do Norte. Essa colônia enfrentou tanta resistência dos nativos que os colonos tiveram de ser retirados. Outros navios chegaram a Roanoke com a segunda leva de colonos que tensionavam logo passar para o continente. O lugar era ruim, não havia um porto natural e as águas eram rasas demais para os navios. Pior ainda, a região era assolada pela malária. Quando navios de suprimentos chegaram da Inglaterra, todos os colonos haviam desaparecido. As únicas pistas para seu desaparecimento eram as letras CRO gravadas numa árvore e o nome de uma ilha próxima escrito num portal. Ninguém jamais soube o que aconteceu à colônia perdida da ilha Roanoke. Apesar dos reveses, o ritmo da colonização aumentou. A América do Norte tinha valiosos recursos naturais, como madeira e peles. Esses artigos atraíam cada vez mais europeus. A França, que tinha sido forçada a explorar o norte por causa do domínio espanhol no sul, mandava caçadores de peles ao interior do Canadá. Eram seguidos por comerciantes que criavam entrepostos financiados por franceses.
Os indígenas eram incentivados a levarem peles aos entrepostos. Dali, as peles eram transportadas por canoas a uma colônia na costa atlântica ou na margem do rio São Lourenço. Grandes veleiros levavam as peles para a Europa. Ali eram transformadas em peças de vestuário, como chales ou chapéus. O negócio era dos mais lucrativos para os investidores franceses. Os colonos ingleses encontraram solo fértil e um bom clima para a agricultura. Por isso, as fazendas e plantações inglesas eram lucrativas. Mais ao sul e ao oeste, a Espanha se apossou de terras. Tal como a Inglaterra, a Espanha incentivava os investimentos privados no Novo Mundo. Assim, algumas colônias dos dois países eram empresas particulares. Espanha, França, Inglaterra, cada país tratava os nativos de maneira diferente. A lei francesa garantia a cidadania aos nativos que iam para a França. Nesse clima de relativa tolerância, comerciantes franceses em postos isolados tendiam a conviver com os nativos e casar-se com indígenas. Os colonos espanhóis também se casavam com nativas. Isso era estimulado pela lei espanhola, que desde o começo afirmou que nos territórios espanhóis os nativos tinham plena cidadania espanhola. Para os ingleses, os americanos nativos não eram considerados cidadãos da Inglaterra. Havia poucos casamentos entre ingleses e indígenas. E à medida que as colônias inglesas cresciam, os nativos eram empurrados para o oeste. Durante os anos de colonização, uma terceira população começou a surgir na América do Norte. Eram escravos negros, trazidos da África. As grandes plantações inglesas, principalmente, dependiam do trabalho escravo. O tráfico negreiro tornou-se um negócio muito lucrativo. A conquista europeia da América do Norte levou cerca de 250 anos. Em 1750, a Espanha, a França e a Inglaterra diziam-se donas de todo o continente. Hoje, esses países não governam mais a América do Norte. Mas nos territórios que antes pertenciam à França, a língua dominante é o francês. Nos territórios que foram da Inglaterra, as pessoas falam inglês. Nas áreas de colonização espanhola, a maioria da população fala o espanhol. Os idiomas da população da América do Norte refletem a conquista europeia da era das explorações. E aquelas pessoas de 1550, o mercador, o caçador e a princesa? Cada uma tentava adivinhar o futuro, e todas adivinharam errado. O caçador achou sua manada de alces, mas ela não salvou sua gente. Todos morreram de varíola, que pegaram de um comerciante francês. A princesa não se casou com um homem do reino vizinho. Acabou capturada por negreiros e foi vendida para a América do Norte. Terminou a vida trabalhando numa fazenda. E o mercador que procurava um meio de comerciar com as Índias? Ele investiu tudo na busca de uma passagem para o Pacífico. Mas como esse caminho não foi encontrado, perdeu seu dinheiro e faliu. Em 1550, ninguém podia adivinhar o futuro. O que realmente aconteceu foi a criação de um novo tipo de sociedade. Uma sociedade em que pessoas de muitos continentes e muitas raças vivem juntas, trabalham juntas e enfrentam juntas o futuro.